mamilos e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Debate, esse espaço criado para a gente debater temas bem complexos. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai resolver sua vida e resolver a vida de mais um monte de gente ao seu redor. Vem com a gente, mas antes... Brevemente, Cris, você entrevistou a Valesca Popozuda e quebrou as redes sociais do Mamilos. O que aconteceu? Ela é legal demais. Eu adorei essa conversa. Então, um monte de gente lá comentando sobre o que a gente falou. Se ainda não assistiu, tem que dar o play. Tem mais de 1 milhão de views no TikTok, o vídeo que ela tá falando do estado que ela ficou, de exaustão como mãe solo e de que ela... se perdeu por um minuto de onde estava o menino, o filho dela. E aí muitas mães dando depoimento de como é difícil, do que elas já fizeram, abraçando a Valesca, Um monte de gente falando aconteceu comigo. Exatamente. Então é isso. Se você ainda não viu a entrevista, vale a pena o Mamilos Café da Valesca Popozuda. E se você ainda não segue o Mamilos, tem uma rede social pra você. Vai lá no YouTube e deixa comentário, ou é no TikTok, ou no Instagram. Até no Spotify, pode deixar comentário. A gente tá aqui pra conversar mesmo. E vamos pro programa. Em maio desse ano, no Mamilos 455, Como Ter o Intestino Livre, nós falamos sobre a importância que o intestino tem para um bom funcionamento geral do nosso corpo. Não à toa, ele é chamado de segundo cérebro. Foram tantos os retornos, com observações, com dúvidas, que a gente resolveu voltar nesse tema. No programa de hoje, a gente quer olhar mais especificamente para alguns momentos da vida em que a relação com o nosso intestino pode ficar mais conturbada, como, por exemplo, na gravidez, na menopausa e em alguns outros momentos. Para nos ajudar a entender como o intestino é afetado em diferentes fases da vida e quais cuidados podemos ter para passar por esses momentos mais tranquilamente, a gente convidou o Dr. Gustavo Lima, que sabe tudo sobre o tema. Dr. Gustavo Lima, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Muito obrigado. Meu nome é Gustavo, eu sou médico. Eu nasci em Sergipe, fiz a Universidade Federal de Sergipe, então minha formação é em Sergipe. E eu fiz minha residência no Hospital das Clínicas da USP. Eu sou clínico médico, gastroenterologista e colonoscopista também. Então, vamos falar muito sobre intestino e todo o trato digestivo hoje aqui. Tem muito assunto. Vamos começar pelo lado bom, assim, o que é ter uma boa saúde gastrointestinal? Que a pessoa pode falar assim, olha, tá tudo certo comigo. Maravilha, essa é uma excelente pergunta para a gente começar. E para falar sobre isso, eu quero falar sobre a evacuação primeiro, tá? Porque acho que é o ponto principal aqui. Uma boa saúde gastrointestinal é você conseguir ir no banheiro sem ter dor, sem ter desconforto abdominal, sem estar sentindo essa barriga muito inchada. Então, sem esse tipo de desconforto aqui. E qual que é a frequência adequada? Que eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida, né? Eu preciso ir todos os dias no banheiro. Se eu demorar um dia para ir, tá normal também. Então, se você conseguir ir todos os dias no banheiro, é melhor. Mas não é obrigatório que você vá no banheiro todos os dias. Você poderia ir até, no máximo, até 3 dias. Contanto que você não sinta um desconforto, um aumento desse esforço para evacuar, que você não tenha dor. Se você se sentir bem indo uma vez a cada 2 dias, está tudo bem. O formato das fezes tem que estar sólido. Não pode ser umas fezes líquidas nem mais pastosa. Também não pode ser umas fezes muito endurecidas. Tá? Então, se tiver fezes sólidas, lisas, saindo tranquilamente até uma vez a cada 3 dias, está tudo bem. Não é bolinha, não é cocô de cabrito. Cocô de cabrito, bolinha significa constipação. Mesmo isso é muito interessante, porque mesmo que você vá todos os dias no banheiro, mas se as fezes estiverem em formato de bolinha e com esforço evacuatório, a gente vai dizer que você tem prisão de ventre, que não está no ideal aqui pra gente. Então, e todos os dias no banheiro seria o ideal, mas com formato adequado também, sem nenhum sintoma. E se você for mais de uma vez por dia também, não há nenhum problema. Até 2 ou 3 vezes ao dia é completamente normal. Contanto Aí que chama você... bênção, né? Então eu ia dizer, não vamos contar moeda na frente de pobre, que Como quem tá assim? ouvindo esse programa, quem tá assistindo esse programa, tem um monte de Tá dificuldade. precisando Não fica assim. falando 2, 3 vezes também, que acho Sabe desagradável. uma coisa que você estava falando me dá curiosidade, porque tem gente que fala assim, o meu intestino é um reloginho. Então, muita gente consegue colocar isso na rotina. Eu acordo e vou ao banheiro. Ou antes de dormir, à noite, eu vou ao banheiro. Ajuda a ter sempre um horário para poder ir ao banheiro. O intestino ele pode ser educado em algum lugar? Definitivamente, ajuda. Você ter uma boa rotina vai ajudar muito o seu intestino. A gente pode educar sim esse intestino para que ele funcione sempre no mesmo horário.
E você poderia me perguntar, tem um horário melhor também para você evacuar? Com certeza tem. A gente tem que aproveitar o movimento intestinal que vem depois das grandes refeições, principalmente o café da manhã e o almoço. Depois que a gente faz o café da manhã, faz o almoço, que são 2 grandes refeições aqui no Brasil, nós vamos ter o reflexo gastrocólico. E daí a gente ir no banheiro nessa situação, aproveitar essa situação é a melhor coisa. Jamais prender, né? Então, quando o reflexo vier, quando a vontade vier, a gente ir no banheiro. Se você tem constipação, inclusive, uma prisão de ventre, e você fica indo no banheiro depois de cada refeição, mesmo que você não evacue, a gente tem estudo mostrando que isso pode ajudar. Você pode treinar o seu intestino a ele funcionar naquela hora. Eu diria que depois do café da manhã seria o ideal para todo mundo. Gente, acho que mulheres escutem isso que a gente está falando, porque muitas vezes, no horário do almoço, está no trabalho, foi no restaurante, fala, não vou no banheiro. Né? E aí você está prejudicando o intestino que está ali falando, tá na hora da entrega. Não estou em casa, de não vou no manhã banheiro. tá correndo para levar as crianças na escola, para sair do trabalho, tá correndo, e aí não pode ser esse momento. E aí realmente fica difícil. Acho que tem muito esse estigma, esse tabu de não fazer cocô fora de casa para mulher. Tanto que quando viaja tem toda uma questão. Então, acho bem importante a gente falar isso, que vai precisar, né, rever esse tabu para poder ter uma boa saúde intestinal. Agora, se a gente está falando de saúde, sempre tem aquelas palavrinhas que estão na moda, né? E agora em redes sociais, a gente está ouvindo falar muito de microbiota. E tem muita coisa que é espuma e tem o que realmente é importante. O que é microbiota, afinal? Então, a microbiota é o conjunto de micro-organismos que colonizam o nosso trato digestivo. Então, muita gente vai se espantar quando eu falar isso aqui, mas vocês sabiam que tem vírus, fungos, bactérias, protozoários vivendo nesse momento dentro de todos nós? Nós temos um conjunto de vários micro-organismos. Não é só bactéria. Tem gente que acha que é só bactéria, a microbiota. A microbiota é composta por fungo, por vírus, por protozoários e vários outros bichinhos lá. E esses bichinhos eles têm que viver em harmonia no nosso trato digestivo. Eles conferem benefício para a gente. Quando eles não estão harmonizados, vamos dizer assim, a gente chama essa condição de disbiose, que é um dos termos mais comuns que a gente vê hoje nas redes sociais, a gente fala nos consultórios médicos, e um dos temas mais quentes da medicina atualmente. A gente está tentando mexer na microbiota para tratar várias doenças, não só as gastrointestinais. A gente vê a microbiota alterada em doenças neurológicas, por exemplo. A gente sabe que um paciente com Parkinson, com doença de Alzheimer, ele tem disbiose. E a gente está tentando agir na microbiota para tratar também essas doenças. Então, esse conjunto de micro-organismos que vivem na gente é o que a gente chama de microbiota. Ela não está só no nosso trato digestivo, ela está também na pele, na vagina, no pênis. Então, a gente tem várias microbiotas no nosso corpo. E elas têm que estar em equilíbrio para conferir saúde para a gente, que é o que a gente quer, né? Mas como que eu posso desconfiar, por exemplo, que eu tenho alguma questão na minha microbiota que ela está desequilibrada? Perfeito. Quando o paciente tem um desequilíbrio da microbiota, ele provavelmente vai começar a ter manifestações físicas, sintomas mesmo na vida dele, que podem ser gastrointestinais, mas também extraintestinais. Gastrointestinal, o paciente pode começar a ter desconforto abdominal, um excesso de flatulências, uma barriga que começa a distender muito. Isso é muito comum em mulheres também chegar no consultório falando que está com a barriga de grávida. Eu tô parecendo que eu tô com uma barriga de 3 meses aqui. Dá uma olhada, mostra até a foto para a gente no consultório. O aumento de gases, essa sensação que tem gás preso, diarreia, a própria constipação, a prisão de ventre. Todos esses são sintomas que indicam que talvez tenha algum problema na sua microbiota. Extraintestinal também. Muitas pacientes também têm, por exemplo, fadiga crônica. Um paciente que tem uma microbiota alterada, ele pode ter um cansaço extremo, ele pode ficar muito fadigado ao longo do dia. Então, esse é um outro indício que a gente pode ter de uma desbiose nesse paciente. Você já está dando algumas pistas, mas eu acho legal a gente voltar nesse assunto, porque é outra coisa que vê muito em internet, redes sociais, que o intestino é o segundo cérebro. Né? Então, você já fez ligação disso com a fadiga, com doenças como Alzheimer e Parkinson. O intestino conversa com o cérebro, não é só o cérebro que conversa com o intestino. Por que a gente está dando esse lugar para o intestino tão de destaque? Maravilha. Essa é uma pergunta das mais importantes, eu acho, quando a gente vai falar de saúde gastrointestinal. Não tem como falar de saúde intestinal sem falar de saúde mental. Tá?
os dois se conversam muito. Quando a mente não está bem, muitas vezes o paciente tem sintoma intestinal. Ele começa a ter problema no intestino ou no estômago dele. Existe uma ligação no sistema neurológico, o sistema nervoso central, com o intestino também, através do sistema nervoso autônomo, que a gente chama, né? E o intestino ele também é o segundo maior produtor de serotonina do corpo. Então, esse neurotransmissor, que é o mesmo neurotransmissor do bom humor, que vai te trazer felicidade, e a gente vai falar disso em ansiedade e depressão, ele também é extremamente importante no intestino. Se você tiver alguma alteração nesse neurotransmissor, você pode ter uma alteração também no seu intestino. Então, se você quer ter uma boa saúde intestinal, você tem que ter uma boa saúde mental. E se você quer ter uma boa saúde mental, tem que também ter uma boa saúde intestinal, porque é uma via de mão dupla nesses pacientes. A gente vê muitos casos no consultório de que o paciente começou a ter o sintoma depois que houve algum problema de desordem emocional, um estresse crônico, piorou a ansiedade ou entrou num estado de depressão. Isso vai interferir diretamente no trato digestivo, né? São das coisas mais importantes que a gente poderia falar sobre isso. A gente tem reforçado muito aqui no Mamilos, nos conteúdos que a gente faz sobre saúde, que a cabeça faz parte do corpo, né? É tudo uma coisa só. Não dá para tratar em separado. Então, realmente, está tudo interligado. Agora, parece que o intestino e o cérebro estão ainda mais conectados por causa desses neurotransmissores, né? Com certeza, com certeza. Então, mas tem isso de que tem neurônios no intestino. Neurônios para quê? Neurônio no intestino? O intestino e todos os órgãos do trato digestivo, para que eles funcionem, que tenham a motilidade, para que eles se movimentem adequadamente, isso é feito através de um estímulo do neurônio. Tá? Então, eles têm músculo no trato digestivo que precisa do neurônio também para que eles se movimentem adequadamente. E daí tem um nome muito importante, uma propriedade do intestino, que se chama motilidade. Tá? A motilidade é a forma como esse intestino vai se mover, é a forma como ele está esvaziando também. Algumas condições vão trazer uma desmotilidade para o intestino, que é quando tem uma alteração disso. Um paciente com prisão de ventre, um dos problemas que ele pode ter é uma desmotilidade. Ele não está conseguindo esvaziar direito esse trato digestivo. E tem tudo a ver com os neurônios, tem tudo a ver com a serotonina, com os neurotransmissores. Tá? E é por isso que muitas vezes um paciente numa situação de muito estresse, ele não vai conseguir evacuar. Ele não vai ter o estímulo adequado, nem que ele queira, ele não vai conseguir, entendeu? Tem muito a ver com essa questão da motilidade, do cérebro, dessas vias de regulações que são muito complexas, né? Tô tentando dar uma resumida para a gente tentar entender melhor mas aqui. Sabe, tem uma coisa que você está complexo. levantando sobre isso, que é um outro tema recorrente aqui no Mamilos, que a gente fala da qualidade das relações, já falamos muito de violência doméstica, de relacionamento muito tóxico, e eu acho que também fica aí a dica, né? Se você tem uma condição de prisão de ventre muito forte, também olhar a qualidade das relações em volta, Perfeito. olhar a qualidade como que tá as relações com companheiros, filhos, trabalho, porque vai interferir bastante. Isso é perfeito. Às vezes você vai descobrir que você não está numa relação boa porque o seu intestino parou de funcionar. Então, é um termômetro, é um alerta. Perfeito. Tudo isso é muito importante. E eu vou dar mais um dado para complementar isso que você acabou de falar. Tá? A gente tem estudo de fator de risco para a constipação. E a gente sabe que ter sofrido, por exemplo, abuso emocional ou físico e até sexual na infância aumenta bastante o risco de você desenvolver a prisão de ventre na fase adulta. Tá? Então, tem uma relação muito importante com a parte emocional. Tá certo? Tem uma relação muito importante do que aconteceu durante sua infância também. Essa questão emocional é muito importante. Tem diversos outros fatores da infância, como foi sua alimentação, sua via de parto é muito importante. Tá? Então, nascer de parto normal é diferente do cesariano também. Isso vai mudar a microbiota intestinal, inclusive, dependendo da via de parto. Mas essas questões são fundamentais. O que mais que o intestino interfere, além do emocional, na saúde de outras partes do corpo? O intestino está relacionado com tudo. A gente fala que todos os processos de adoecimento, se você procurar bem, vai passar pelo intestino. Tá certo? Então, tem várias doenças, por exemplo, dermatológicas, que têm a ver com o intestino. Tá certo? Então, a acne é uma dessas doenças. Ela tem uma ligação muito importante com a alimentação, tem uma ligação com a microbiota intestinal e da pele. A gente já sabe que a acne, por exemplo, tem desbiose também intestinal em muitos casos. Eu vou dar um outro exemplo. Uma boa saúde vaginal é importante que o intestino funcione bem também.
A gente sabe que muitas mulheres que têm candidíase de repetição têm também um problema intestinal, tá certo aqui. Então, muitas dessas mulheres, se você for procurar que tem candidíase de repetição, ela também tem sintomas intestinais em muitos casos. E ela tem desequilíbrios da microbiota, da vagina e do intestino, tá? Então, o intestino está ligado com vários órgãos. Então, vou dizer que no corpo todo não tem como você ter uma boa saúde do resto do corpo sem você privilegiar o seu intestino também, né? E o sistema imunológico? Como é que ele fica? Como é que é o trabalho do intestino com esses sistemas de defesa? Maravilha. O trato digestivo talvez seja um dos nossos sistemas que mais estão expostos ao ambiente externo, né? Porque você está comendo coisas todo dia e os seus alimentos eles não são estéreis. Tá? Então, tem bactéria, tem fungo, tem vários bichinhos ali que poderiam te agredir, poderiam causar um problema. Tá? Então, o nosso trato digestivo ele participa ativamente do sistema imunológico de várias formas. Ele tem várias ilhas de sistema imunológico, tanto no intestino quanto em outras partes do trato digestivo. E o estômago, por exemplo, produz acidez que neutraliza a toxina de bactéria, neutraliza agentes invasores também. Então, a saúde intestinal tem muito a ver com o sistema imunológico. Muitas vezes também, quando você tem uma doença intestinal, você vai ter um adoecimento de outros sistemas também por causa de uma disfunção do sistema imunológico, tá? Que é bem complexo. Doenças autoimunes também podem começar no intestino. Então, uma dessas doenças, que é a doença celíaca, que é uma doença autoimune relacionada com a ingesta do glúten, se você tem essa doença e não trata, ela predispõe a outras doenças autoimunes. Então, os celíacos têm maior chance de ter doença de tireoide autoimune, doença do estômago autoimune. Então, é muito importante que o intestino esteja funcionando bem, que a gente mapeie todos esses problemas se a pessoa tem algum sintoma, né? Também. O que eu acho mais importante dessa conversa é justamente tentar olhar para o corpo de uma maneira mais ampla, porque, por exemplo, a gente conhece gente que vem tratando cistite de repetição há muito tempo, sem resultado, e às vezes deveria estar olhando de uma maneira mais ampla para estender o cuidado para outra, né, para o intestino, porque aí uma coisa ajuda a outra. É bem importante esse alerta. Mas já que a gente está falando de imunidade, uma intervenção que a gente sabe que afeta muito a imunidade e afeta a microbiota é o uso de antibiótico e corticoide. Quem usa antibiótico e corticoide, por exemplo, o que deveria fazer para recuperar o intestino, para cuidar desses efeitos colaterais depois? Não, e atinge mesmo o intestino? Esses medicamentos provocam o quê? Perfeito. Os antibióticos são os medicamentos que mais atingem o intestino nesse sentido, porque eles vão alterar a microbiota durante o uso, né? Então, você está usando antibiótico, às vezes, para uma infecção urinária, mas ele não vai agir só na urina. Ele não sabe qual que é só da urina. Ele não vai agir, ele vai cair na corrente sanguínea e vai agir também na microbiota do intestino, tá certo? Não só do intestino, mas também da pele e outras, né? Usando o antibiótico, algumas pessoas podem ter efeitos adversos, como inclusive diarreia durante o uso do antibiótico. Uma das dicas que eu posso dar para quem vai usar um antibiótico por um outro motivo e não quer sofrer tanto do ponto de vista intestinal é usar um probiótico durante o uso do antibiótico. Se você fizer isso, há uma chance bem menor de você ter diarreia ou algum problema do uso do antibiótico. Doutor, mas e se eu não quiser fazer uso do probiótico durante o antibiótico? Se eu só usar um antibiótico por uma semana, por exemplo, e não quiser fazer mais nada, vai ter algum problema grande? Na maioria das vezes não, porque a microbiota ela se restabelece. Ela não vai ter um grande problema. Mas tem pessoas que são mais suscetíveis a esse problema. Então, se você já usou um antibiótico, já sabe que toda vez que usa dá ruim, não dá muito certo, usa um probiótico durante o uso, que você vai ver que vai melhorar muito. Conversa com seu médico para sempre tentar fazer isso. Além disso, as medidas gerais, como manter uma boa hidratação, ter uma alimentação adequada, vão ajudar a manter a sua microbiota estável e sem grandes problemas. Da mesma forma, o corticoide ele vai agir menos na nossa microbiota. A gente não recomenda geralmente fazer uso do probiótico com o corticoide. Seria só tentar minimizar o tempo do corticoide, deixar o mínimo de tempo possível e manter uma boa alimentação, uma boa hidratação, que isso já vai ser suficiente para manter a microbiota. Por que a água é tão importante para o intestino? E, assim, tem que ser água ou pode ser líquido? Tomou suco, chá, algum refrigerante, dá na mesma? Não dá na mesma. Tem que ser água, principalmente, tá? Tem muita gente que não quer beber água, que vem na consulta, mas eu bebo refrigerante. Não é a mesma coisa.
A gente quer água, tá certo? A água é A importante. Juliana bebendo água, vou tentar dar um exemplo. Já tá dando exemplo na frente, né? Muito bom. Eu sou hidratadíssima. Hidratadíssima. A hidratação tá muito em dia. A água é muito importante porque o sistema digestivo é formado por células. A gente precisa de água para essas células também. Para lubrificar o trato digestivo, tá? Também é muito importante. Se você não beber água, suas fezes vão sair que nem pedra, entendeu? Isso vai te machucar. A constipação, muitas vezes, a prisão de ventre, é simplesmente o paciente não está bebendo água direito. E muitas vezes fala, doutor, mas eu bebo água. Quanto que você bebe? Eu não sei. É uma coisa intuitiva que as pessoas têm. Gente, vamos parar com esse negócio de intuição. Vamos encher uma garrafa de água e medir, entendeu? Quanto que você está bebendo de água por dia. E aí não é incomum o paciente voltar, você estava certo. Não estou bebendo quase nada, não chega nem 1 litro. Eu achava que eu estava abalando aqui, mas não está abalando coisa nenhuma. Mede quanto de água você bebe. O ideal seria 30 a 35 ml por quilo de peso, para você ter uma boa saúde intestinal também. Então, mas também tem muito a ver com hábito, que são os momentos que você bebe também, né? Porque tomar 2 litros de água na hora que você acorda e passar o dia inteiro sem beber água também não vai te ajudar tanto assim. Então, essa coisa do... acordou em jejum, toma 2 copos, voltou depois do café, toma mais 2 copos. Vai introduzindo 2 copos ao longo do dia, que é melhor. Não, é bem melhor. A dica é, trate a sua garrafinha como você trata o seu celular. Com certeza. Nossa. Você foi profunda aqui, mas acho que... Nossa, já Pronto. pensou? Desenvolva toda- a mesma relação. Se toda hora que você pega o celular, você tomasse um gole de água, meu filho, você tava hidratadíssimo. Não, e assim, ninguém esquece o celular, mas todo mundo esquece a Meu garrafinha de Deus, água. mas hein? ia ficar no banheiro o tempo todo, né? Com certeza. Fazendo xixi o tempo todo, com certeza. Mas é isso, quer ser hidratada, sustenta a pose de mijona. Sim. É isso. Que é isso, bebeu água, vai no banheiro e quer dizer que tá tudo certo, que tá funcionando. Exato. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do programa, onde a gente teve uma visão geral do intestino e a gente está falando de fases da vida, né? No segundo bloco, vamos entrar em coisas bem específicas. Fica aí. Ô, Cris, a gente tem falado muito de fases da vida, né? Até porque nós duas estamos muito numa fase de malhação, fazendo de tudo para ter um corpo mais saudável, com músculo, para sustentar o envelhecimento que vem aí. E a gente tem falado também que esperamos que essa fase dure o restinho da vida que a gente tem pela frente, né? É isso aí, porque é claro que a vida é composta de fases mesmo, e para cada fase tem uma nova necessidade, uma nova descoberta. Se você está na fase da dieta para perda de peso e o seu médico orientou a utilização de medicamentos como suporte, ou mesmo está acontecendo uma mudança drástica na sua rotina alimentar, pode ser que você enfrente algumas reações como a constipação. Mas não precisa ser assim. A gente sabe que a sua nova rotina e seu intestino precisam andar em sintonia. E é aí que Tamarine entra para te ajudar nessa jornada. A ingestão de fibra, ela precisa fazer parte da nossa rotina diária, mas na correria, nem sempre dá para consumir a quantidade necessária para o bom funcionamento do intestino. Tamarine te ajuda a suprir essa necessidade com 2 produtos pensados para uso diário. Tem o Tamarine Fibras, que é composto por um mix de fibras probióticas que contribui para o funcionamento do intestino. E você pode também contar com Tamarine Fibras Max, que oferece um mix exclusivo de fibras probióticas solúvel e insolúvel mais psyllium, que além de também contribuir para o funcionamento do intestino, auxilia na hidratação dele, facilitando os movimentos intestinais. E você ainda pode escolher entre a versão sem sabor e a nova versão sabor laranja. E as duas são 0 açúcares. Agora, para momentos agudos, Tamarine tem medicamento indicado para uso pontual. São laxantes em forma de comprimido ou de geleia, que ajudam no alívio da constipação quando o intestino resolve parar. Porque você não está sozinha nessa caminhada. Tamarine te acompanha e cuida de você com a mesma confiança de sempre. Tamarine, porque a sua rotina pede confiança. Então vamos começar por gravidez, né? Que muda tudo, muda até o grau do óculos. Então, obviamente que ia mexer no nosso intestino. Todos esses depoimentos a gente recebeu no Instagram do Mamilos. Se você ainda não segue, vai lá, segue @mamilospod e nos ajude a fazer o Mamilos. Então vamos lá. Tô grávida de 28 semanas e tudo vem correndo bem. Mas quanto mais as semanas vão passando, pior funciona o meu intestino. Ir ao banheiro tem sido um sofrimento.
Eu costumava ir todos os dias sem nenhum problema. Mas agora eu passo 2 ou 3 dias sem conseguir fazer cocô e ainda ganhei hemorroidas e um mau humor terrível. Tá difícil de lidar com essas mudanças. Isso é comum? É só com ela? Como que a gravidez afeta o intestino? Bom, não é só ela que está sofrendo disso. Isso é extremamente comum na gravidez, né? Durante a gravidez, a gente tem algumas mudanças no corpo da mulher muito importantes. Hormonais, e vai ter uma mudança também que tem um bebê crescendo dentro da sua barriga no útero ali. Então, dessas mudanças hormonais, eu poderia citar a progesterona, que está elevada, e vai reduzir a motilidade intestinal, que eu falei antes. A propriedade de se mover. Então, se o intestino não se move, ele se move mais lento, vai demorar mais tempo para você ir no banheiro. Isso pode causar uma prisão de ventre por causa desse perfil hormonal da gravidez. O seu útero ele também cresce e ele vai comprimir o intestino em alguns casos, causando a constipação, né? Não só isso, a gravidez também é muito comum a gente ver refluxo. Muitos pacientes tendo azia, queimação no estômago, voltando alimento. Náusea também é um sintoma extremamente comum, principalmente das semanas 8 às 16. Eu diria que são as semanas que a paciente mais tem náusea e depois vai melhorando. A constipação, ela pode persistir até o final da gravidez, infelizmente, né? E essas mudanças hormonais, elas afetam mais algumas mulheres do que outras. Então, tem mulheres que vai sofrer muito na gravidez. Algumas mulheres não vão sofrer absolutamente nada com relação a isso. É algo individual de cada pessoa mesmo. E aí, o que dá para fazer para lidar melhor com isso? Primeiro que eu acho que entender que faz parte do processo é ótimo. E aí fica a dica, né? Se você está morrendo de sono, está mais lenta, tudo está mais lento, o intestino também está. Então, faz parte. Mas como é que dá para lidar melhor com isso? Perfeito. A gente vai ver o perfil do paciente na gestação, o que ela está tendo de sintomas. Por exemplo, se for uma prisão de ventre, eu tenho algumas dicas muito boas que podem funcionar. Dica que nem precisa usar remédio muitas vezes, tá? Então, se a paciente ela beber água adequadamente, como a gente falou, 30 a 35 ml por quilo, fizer uma caminhadinha diária ali de 15 a 20 minutos, que inclusive eu recomendo toda grávida fazer atividade física, o mínimo ali para não ter nenhum problema. Muitas grávidas pensam que não pode fazer atividade física, pode e deve. Tá? Então isso é bem importante. E consumir algumas coisas na alimentação pode ajudar. Então muitas pessoas acham que o mamão, por exemplo, é a principal fruta laxativa, né? Não é a ameixa. Ele não é a ameixa também. São duas ótimas frutas que poderiam ser utilizadas. Mas acho que a fruta mais quente atualmente para tratar constipação se chama kiwi. Tá? Olha aí. O kiwi, a gente tem estudos muito bons. Ele foi superior à ameixa, inclusive, né? Comer 2 kiwis todos os dias, ele vai ajudar pelo menos 70% a 80% dos pacientes com constipação. Tanto na gravidez como fora. Na gravidez é uma condição que a gente não quer usar remédio, na maioria das vezes, né? Então, usar o kiwizinho 2 todos os dias seria maravilhoso. O kiwi, você pode também alternar com ameixa, você pode alternar também com mamão. E uma quarta fruta aqui, que pouca gente sabe também, é a pitaia. Tá? A pitaia também seria uma excelente opção para tratar constipação. Uma outra coisa que você pode fazer também, que é natural, pode ajudar bastante a controlar a constipação durante a gravidez, é usar o psyllium, né, que é uma fibra solúvel. O psyllium, eu recomendo começar com 1 colher de sopa. Fazendo 1 colher de sopa todos os dias, você tem uma chance muito grande também de melhorar essa constipação. Mas beba água direito. Se você tomar o psyllium e não beber água, você só vai ganhar uma barriga inchada depois. Claro, porque você está comendo fibra para fazer o bolo fecal, não tem hidratação para conseguir fazer esse bolo aí, vai ficar difícil. Outra coisa muito importante é que na gravidez podem haver alterações emocionais também. Muitas mulheres, elas passam por algum momento algo difícil na gravidez. Isso também pode interferir no intestino. Ter um acompanhamento dessa parte, às vezes psicológico, pode ajudar bastante, tá? Mas não só isso, outras práticas como meditação, acupuntura, também podem ajudar, além de, claro, da atividade física, né? É isso aí. Vamos para um outro caso aqui que chamou bastante a nossa atenção. No primeiro bloco a gente já deu spoiler da conectividade do emocional com o intestino, mas aqui a gente tem um caso prático. Comecei a tomar um remédio psiquiátrico para tratamento da ansiedade e o meu intestino, que já não funcionava muito bem antes, agora está ainda pior. Me sinto estufado, mas estou com muita dificuldade de ir ao banheiro. É assim mesmo? Resolve uma coisa e piora a outra? Eu estou tão frustrado.
Bom, aí a pergunta, né? Como é que a doença e o tratamento vão ali interferir no funcionamento do intestino? Perfeito. Muitos dos medicamentos que a gente usa na psiquiatria, né, eles têm como efeito adverso constipar mais o paciente. Às vezes o paciente tem a constipação, ele não vai no banheiro, daí ele começa a ficar com a barriga inchada, cheia de gás, distendido, mega desconfortável. Tá? Então, isso é um dos sintomas mais comuns de efeito adverso, né, desses remédios que a gente tem. Né? O que tem no medicamento que pode causar isso? Eles agem em alguns neurotransmissores que lentificam a motilidade intestinal. Né? Então, veja quantas vezes eu falei da motilidade intestinal hoje aqui. É uma das propriedades mais importantes do intestino da gente. E esses remédios, eles alteram a motilidade intestinal, muitas vezes, causando uma lentificação da motilidade, o que pode causar uma constipação em alguns casos, tá certo? Muitas vezes, durante o uso da medicação, isso tende a melhorar. Então, o que eu poderia dizer para esse seguidor é que, se ele conseguir dar um tempo a mais para o remédio, talvez esse efeito adverso ele melhore. Lógico, as medidas todas que a gente já comentou aqui para constipação servem também nesse caso. Fruta laxativa, fibra, atividade física, água, a gente tem que reavaliar tudo isso nesse paciente sempre. Se não está melhorando, vamos dizer que depois de 1, 2 meses ou 3 meses continua ainda a ter os efeitos adversos da medicação, eu sugiro discutir com o médico a troca do remédio, porque nem toda medicação vai causar um efeito adverso no paciente dessa forma. E trocando a medicação pode ser que resolva e ele consiga melhorar também a questão da mente. Nesse caso, a gente também vai pensar, será que a mente também está interferindo? Por isso, dar mais tempo para o remédio, ver se funciona, vai ajudar nesse caso. Né? Queria aproveitar o caso de ansiedade para levantar um tema que a gente ainda não falou, que é o sono. A gente sabe que precisa dormir, mas a ausência ou uma insônia muito grave, ela pode afetar o intestino? Definitivamente, né? Se você tem insônia, vai alterar muitas coisas no seu intestino. A microbiota altera, a gente já sabe que não dormir bem altera a microbiota. Os pacientes eles começam a ter uma microbiota menos diversa. E ter microbiota menos diversa é um problema para as pessoas. A gente tem que ter o mais diversidade possível de bichinhos ali dentro, de bactérias possíveis. Então, você não dormir bem, vai ter uma desbiose em alguns casos também. Né? Além disso, se você não dorme bem, você pode ter alguns processos de adoecimento do trato digestivo específicos. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável, que talvez seja o principal diagnóstico da gastroenterologia, é o que mais vem no consultório da gente. Todos os dias da minha vida como gastro, eu atendo alguém com intestino irritável. Não tem como... O que é o intestino irritável? Como que ele está caracterizado? O intestino irritável ele é um problema na qual a pessoa começa a ter dor abdominal, começa a alternar também o hábito intestinal, né? Começa a ter diarreia às vezes, tem pacientes que têm constipação, tem paciente que alterna entre diarreia e constipação. Ele começa a ficar com a barriga inchada, às vezes com muito gás, estufamento. Em muitos desses casos, o sono não está bom, a mente não está legal. Tanto que a gente chama a síndrome do intestino irritável de síndrome do eixo cérebro-intestino. Esse é o segundo nome dela. Tá? Por quê? Porque há uma influência muito grande da mente no intestino irritável. E veja só como é interessante isso. Como é que a gente trata o intestino irritável em alguns casos? Com antidepressivo. O problema é intestinal, mas às vezes a gente usa um neuromodulador para tratar o intestino irritável. Eu não estou dizendo aqui que todos os casos têm que usar antidepressivo, tá? Mas é uma opção de medicação que pode ajudar muitos casos, tá? Lógico, uma alimentação e outros... E mexer na microbiota também é muito importante, né? Mas veja como essa relação é importante, e só mexer no sono de um paciente com intestino irritável pode fazer ele entrar em remissão dos sintomas. A gente tem um estudo que não mexeu em nada. Não mexeu na dieta, não conversou sobre dieta com o paciente. A gente não falou sobre dieta, não mexeu na microbiota, não fez nada. Só agiu no sono do paciente. Pelo menos metade dos pacientes com intestino irritável melhoraram dos sintomas quando mexeu no sono. Tá? Então, é muito importante, é fundamental dormir bem. Cada vez mais a gente vê pessoas não dormindo bem, né? A gente vive uma sociedade muito rápida, né? A gente deita com a cabeça acelerada muitas vezes, às vezes nem tem tempo de dormir direito. Isso vai causar um processo de adoecimento intestinal, talvez no corpo também. A gente falou várias vezes durante o programa de como questões emocionais interferem no intestino, e acho que a gente meio que sabe disso, né? Vai viajar, você está ansiosa, você está tensa com o trabalho, você sabe que você fica mais preso. O contrário,
que é como que o intestino afeta a nossa saúde mental. Pode acontecer o caminho contrário? Então, não é a cabeça doente que está deixando o intestino doente, mas o intestino doente nos adoecer mentalmente? Ah, com certeza. Os pacientes constipados, minha avó falava, tá enfesada ela. Ela só tá assim, com esse humor dessa forma, porque ela tá enfesada, entendeu? Então, se você não tem um bom funcionamento intestinal, isso pode causar um problema na mente. Você pode começar a ficar estressada, ansiosa, até triste, até desenvolver um sintoma de depressão. Muitas das vezes, o paciente não começa o problema pela parte emocional mesmo. Ele começa com um adoecimento intestinal, que acaba descambando para um problema mental também. Ele começa a ter problema de ansiedade, depressão por causa do intestino dele, tá? Então, eu tenho alguns casos aqui que eu poderia citar. Um caso que vem na minha mente, inclusive, de uma menina jovem, que ela não tinha nada de sintoma, não tinha absolutamente nada. Até que um dia ela resolveu comer na praia de um ambulante uma comida lá X. Ela teve uma gastroenterite pesadíssima, assim, que o intestino dela ficou meses para recuperar. Só que de tanta coisa que ela passou depois daquele processo de adoecimento intestinal, ela teve uma intoxicação alimentar severa. Ela mexeu na microbiota, a motilidade dela do intestino ficou reduzida, teve vários problemas ali no intestino dela. Ela começou também a adoecer da mente. Ela nunca tinha tido nenhum problema anteriormente, mas ela começou a ter depois do adoecimento intestinal. Então, cuidar do intestino também é prevenir problemas de saúde mental. Muito bem. Vamos para o próximo, que é menopausa. Um tema que muito me interessa. Vamos lá. A gente tá super ligado. A gente acabou de fazer um programa sobre menopausa. A gente tem falado muito no nosso círculo de amigas sobre isso. Tô chegando nos 50. Quando a minha menstruação começou a ficar irregular e eu percebi que a menopausa se aproximava, eu me preparei para os sintomas clássicos. Fogachos, mudança de libido, alteração de humor. Mas um dos sintomas que mais tem me incomodado, na verdade, é a constipação. Meu intestino, que sempre funcionou como um reloginho, passou a ficar preguiçoso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a gravidez a gente até entende, mas e a menopausa, o que tem a ver? Tem tudo a ver também. Porque a gravidez, da mesma forma que a menopausa, alteram os hormônios da mulher. Então tem muito a ver com esse perfil hormonal da mulher. Na menopausa também vai haver uma alteração desse perfil. Vai haver uma redução, por exemplo, de alguns desses hormônios e vai causar uma alteração do quê? Da motilidade intestinal também, né? Que vai causar constipação em muitos casos, tá? Mas a menopausa tem uma coisa interessante que é, muitas vezes os sintomas acontecem naquele período inicial. Depois, por motivos que a gente não conhece muito bem, a mulher vai se acostumando e volta ao normal ao longo do tempo, mesmo ela não fazendo uma reposição hormonal. Mesmo ela não voltando ao que era o estado anterior, ela consegue melhorando ao longo do tempo essa constipação, por exemplo, que vem acontecendo aqui. As mesmas medidas que a gente vai fazer para gestação, a gente faz na menopausa. Na menopausa, a gente poderia até, se for o caso necessário, usar alguma medicação adicional, porque não há a interferência, né, de uma gestação, como era. Mas é a mesma coisa de uma interferência do ciclo hormonal da mulher. Isso acontece também todo mês, não precisa nem da menopausa. Tem muitas mulheres que ciclam de sintomas do aparelho digestivo mensalmente. É isso aí. Ligados com a fase do ciclo menstrual, então, também. Ela vai no banheiro 3 semanas e 1 semana não. E tem mulher que tem diarreia um pouco antes de menstruar. Na fase mais de TPM ali, pré-menstrual, tem mulher que tem diarreia. Isso tende a soltar um pouco mais o intestino. Quando ela menstrua, ela prende um pouquinho mais. Isso vai ciclando ao longo do mês. Tem muitos pacientes com a síndrome do intestino irritável que um dos gatilhos principais é essa fase da menstruação da mulher. Ela tem sintoma ali, tá certo? Então, isso é muito interessante. E daí também sempre vale a ressalva de que se você, mulher, está tendo muito sintoma nessa fase, sem pensar também na endometriose, que é uma doença que muitas vezes se deixam passar, né? E que também atinge o intestino às vezes. Tem uma outra questão que a gente ainda não passou, que é a função das fezes de eliminar toxina. Então, quando a gente não tem o intestino funcionando, o que acontece com essas toxinas que estavam ali para sair? Corre-se o risco dela ser reabsorvida pelo organismo? O intestino ele funciona também para eliminar a toxina dessa forma. A gente vai eliminar resíduo nas fezes, tá? Então isso acontece com todo mundo. Mas eu não diria que o intestino é o único órgão que vai ajudar nisso, né? O fígado talvez
seja o nosso órgão principal, que também está muito ligado ao trato digestivo, né? O fígado também vai ajudar muito nessa eliminação. Quando você não vai ao banheiro, você fica acumulando bactéria, resíduo ali. Em algumas situações específicas da medicina, isso pode ser um grande problema, tá? Mas, no geral, você não vai ter um grande problema de toxina se você só é constipado, não tem nenhum problema maior, tá? Ali não tem outro problema de saúde. Não vai ter um problema de absorção de toxina para sua corrente sanguínea muito grande, tá certo? Agora, algumas condições, como um paciente que tem cirrose hepática, ele não pode ficar constipado, porque ele pode ter um outro problema que é a encefalopatia hepática, né? Mas no caso do paciente que não tem outros problemas de saúde, não é um grande problema. Vai haver a detoxificação normalmente, mesmo ele sendo constipado. Boa. Vamos para o próximo caso? Vamos lá. Depois de muitos anos de luta contra a obesidade, finalmente comecei um tratamento multidisciplinar. Estou fazendo exercício, me alimentando de forma equilibrada e comecei a usar medicação com indicação médica. Estava tudo indo bem, mas tenho sentido muitos efeitos colaterais gastrointestinais, como a constipação. Eu passo dias sem ir ao banheiro. A pergunta é comum, quando você tem uma mudança brusca no hábito alimentar, causar constipação? Perfeito. Isso pode ocorrer com certeza, né? Quando você faz uma tentativa de dieta para perder peso, muitas vezes você começa a reduzir o consumo de alimentos, a gente escolhe alguns alimentos que têm fibra, você reduz o consumo de fibra e começa a prender o intestino também. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem gente que faz umas dietas mal orientadas, não orientada por ninguém. Na verdade, viu no Instagram uma dieta, vou comer agora alface com um pedacinho de frango aqui. Se você não comer, não vai ter o reflexo gastrocólico, vai parar de acontecer aquele reflexo que eu falei. E daí você vai prender o intestino também, tá certo? Então, essas dietas, muitas vezes, muito restritivas, acabam reduzindo fibra e vai reduzir também o teor alimentar, o conteúdo. Quanto menos conteúdo, menos vezes você vai no banheiro. Se eu te restringir muito, qualquer pessoa vai ficar sem ir no banheiro, tá certo? Então, isso é muito comum. Nesse caso, eu acho que essa pessoa também estava usando algum remédio, né, para emagrecimento. Até citou, talvez estou usando algum remédio. Existem alguns dos remédios atualmente para emagrecimento que também podem ter esse efeito adverso de prender o intestino muito. Um deles está na moda, que é a semaglutida, né? A semaglutida talvez seja um dos tratamentos mais revolucionários dos últimos tempos para a obesidade. Ele pode ter muitos efeitos adversos gastrointestinais, sendo a prisão de ventre um dos principais e o refluxo outro também muito importante, né? Muito paciente começa a ter muito refluxo e náusea também, né? Então, tudo isso pode acontecer na mudança da dieta, também tem a ver com os remédios, talvez, que ele está usando ali para perder peso, né? Mas o que faz? Porque a gente entende que isso é uma jornada, né? Que é uma fase, que é um período que depois da alimentação tende a entrar numa rotina mais saudável, que ele tende a não usar mais o medicamento. Então, durante esse período, que vamos chamar de um período de tratamento, o que pode se fazer para ter uma saúde intestinal melhor? Perfeito. Primeiro é sempre fazer a dieta orientada por um nutricionista. Nutricionista, não é médico, tá certo? Tem que ser um nutricionista, ele que foi o profissional que estudou, tá? Então tem que ter um nutri também em associação com o seu médico do emagrecimento, tá certo? O nutricionista, bom, ele vai fazer uma alimentação que não vai reduzir fibra para a pessoa dessa forma a ponto de constipar o paciente. Vai conseguir fazer um déficit calórico para perder peso, mas sem ser tão agressivo para o paciente ali. Eu também não acredito em radicalismo. Se você fizer uma coisa muito radical para o paciente a ponto de travar o intestino dele completamente, ele não vai conseguir manter aquilo. Então, sempre vamos fazer mudanças mais graduais, tentando fazer uma mudança que o paciente consiga manter a longo prazo. Se ele não conseguir manter a longo prazo, qual o sentido disso? Então, a gente precisa melhorar esse ponto também. Todos os outros pontos que a gente citou hoje aqui, que usar frutas na dieta, ter um bom consumo de legumes, fazer atividade física, ter um bom consumo de água, tudo isso vai ajudar. Além de controlar a mente, né? A gente ter um bom controle da mente, vai tudo isso contribuir para todos o controle desses sintomas intestinais que podem acontecer nesse processo. Se você está usando a medicação e mesmo fazendo tudo perfeito, dieta, atividade física, continua com sintoma, eu acho que você deveria ver um gastroenterologista para te orientar melhor. Porque em algumas situações, naquele momento que você está usando um remédio, precisa dele, ou que está fazendo a dieta,
a gente pode introduzir alguma coisa para ser uma ponte nesse momento do tratamento. Você termina o tratamento, a gente tira a medicação que colocou também, ou aquela intervenção, e vai ficar tudo bem contigo, tá? Então, sempre bom ter essa orientação do profissional. Agora, o que o mau funcionamento do intestino interfere para a perda de peso? Perfeito. Essa pergunta é uma coisa que é indefinida na medicina ainda atualmente. Porque a gente sabe, por exemplo, que não ter uma saúde intestinal, por exemplo, não ter uma microbiota saudável, está ligada com a obesidade. Se você pegar um paciente que tem obesidade, vai haver desbiose. A gente sabe que quase todos têm uma desbiose, se você estudar. Agora, você tratando a desbiose, tratando o intestino, vai fazer o paciente perder peso? Se eu agir só na microbiota, por exemplo, vai fazer ele perder peso? A ciência vem mostrando que não. A gente ainda precisa de todas as outras coisas. Não tem como falar isoladamente do intestino. É o intestino que está fazendo o paciente só ganhar peso. Com certeza tem alguma outra coisa envolvida. A gente tem que ver os hábitos de vida do paciente. A gente tem que ver se há alguma outra comorbidade associada, endocrinológica, por exemplo. Eu não diria que o intestino somente, a gente vai agir só no intestino para o paciente perder peso, tá certo? E é uma questão muito incerta atualmente. A gente não sabe que tipo de microbiota a gente deveria ter para um paciente facilitar para perder peso. A gente já tentou, em alguns estudos, fazer até transplante de microbiota fecal. E não deu certo. Tá? A gente vem tentando usar probióticos de diversos tipos. Isso você está falando pegar uma microbiota saudável, colocar numa pessoa que tem obesidade para ver se ela perde peso e aí... Perfeito, exatamente. Não funcionou? Pegar uma microbiota de uma pessoa saudável e que seja magra, por exemplo, que tenha um peso adequado. E colocar num paciente com obesidade, só fazer essa intervenção não funciona. A gente já tem um estudo falando isso que não vai funcionar muito bem. Tá? Mas usar probiótico também vai ajudar a perder peso? Isso é algo extremamente controverso também. Tem estudo que mostra que não tem nenhum efeito você dar probiótico, tentar otimizar essa microbiota, deixá-la o mais saudável possível, não vai fazer o paciente ajudar ele a perder peso. Alguns outros estudos houve uma pequena mudança ali do peso, mas no geral a gente ainda não tem as respostas, não tem algo muito milagroso do intestino ainda para falar para o paciente perder peso. Ainda nós vamos precisar ainda do bom e velho atividade física, alimentação, dormir bem, não tem bala de prata, né? Não tem, infelizmente junto. não. Infelizmente não tem. Então, acho que a gente conseguiu passar por todas as fases da vida. Para a gente encerrar, vamos dar uma revisão do professor aqui. Vai. O que a gente está falando? Que é complexo ter uma boa saúde intestinal, hein? Requer uma vida que não é a vida comum que a gente tem. Vamos dizer assim, a vida básica em que a gente dorme mal, em que a gente vive estressado, em que a gente come o que dá, na hora que dá, do jeito que dá, que a gente não tem tempo de ir no banheiro, né? Sim. Em que a gente passa tanto tempo concentrado no computador que esquece de beber água, em que a gente não faz exercício, e aí é aquela ciranda, né? Não conseguiu dormir porque estava estressado, aí no outro dia acorda cansado, não faz o exercício porque está muito cansado, e aí fica ansioso porque não fez o exercício e dormiu mal, aí vai tomar café, e aí vai comer mal, e aí tudo isso piora o intestino, que me deixa mais irritado, que daí eu não vou dormir, e daí a ciranda começa a girar tudo contra mim. Como que eu faço? Qual é o fio da meada? Por onde eu começo? Se eu tenho uma coisa interferindo na outra, e só quando tudo estiver bem, o intestino vai funcionar. Por onde eu vou começar? Então, começa pelo que você acha que vai ser mais fácil para você, entendeu? Eu faria isso primeiro, tá? Então, se você não faz atividade física, começa a fazer um dia por semana, pelo menos. Todo mundo começou de algum lugar. Se você não subir esse primeiro degrau da escada, você nunca vai chegar lá em cima, tá? Eu recomendo também você não se cobrar tanto. Se você começar a se cobrar tanto, não estou conseguindo fazer isso nem aqui, você não vai fazer nada. Então, começa de um lugar. É alimentação? Então, vamos focar na alimentação hoje. Eu não consigo, nesse momento, mexer muito na alimentação. Vamos focar, então, na atividade física. Vamos fazer coisas simples. Uma garrafa de água, às vezes, é uma coisa muito simples, pode revolucionar o trato digestivo de algumas pessoas. Colocar um kiwizinho na dieta pode revolucionar o trato digestivo de outras pessoas. Vou dormir 1 hora mais cedo. Vou parar de pegar o celular de noite e tentar dormir mais cedo. Veja qual que é o seu principal ponto ali. Se tem vários pontos para mudar, escolhe um primeiro. Foca naquele primeiro.
Depois que você conseguiu melhorar aquele ponto, você vai para o segundo. E você vai tentando, assim, otimizar a sua saúde no geral. Eu tenho certeza que ao longo do tempo, se você fizer isso, você vai colher bons frutos, bons resultados, tá? E não fique muito nervoso com tudo isso que a gente conversou aqui hoje também, tá? Não se cobre tanto. Acho que não tem ninguém que consegue fazer tudo perfeito. Você não precisa fazer perfeito, mas você precisa fazer, entendeu? Alguma coisa, pelo menos, tá? Então, tentar fazer. Uma coisa que a gente fala muito nessa medicina de estilo de vida é que a mesma roda que gira na espiral descendente também gira na espiral ascendente, que é: eu vou começar pelo que é mais fácil para mim. E aí é a água. E aí, depois da água, eu vou fazer a segunda coisa que é mais fácil para mim, que é o sono. O sono vai te ajudar no exercício, vai te ajudar a fazer melhores escolhas no que você vai comer, vai te ajudar no intestino. E aí também você começa... Não precisa agir em todos os pontos ao mesmo tempo, porque um ponto vai deixar mais fácil o próximo ponto. O que a gente está falando aqui é da sensação de eficiência. Sim, Quando você começa a fazer uma coisa certa, isso te dá uma sensação de eficiência que provavelmente vai te levar para o próximo passo. E aí, quando você fizer, você se sente mais eficiente. Isso vai melhorar uma coisa que a gente tem trabalhado muito em busca, que é a autoestima. Né? Quando você sente que você fez uma boa escolha, que você está fazendo uma escolha correta, você passa a ter mais autoestima. E quando a gente está falando de atividade física, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de conseguir encaixar isso na sua rotina, mas a gente está falando de dar preferência para subir de escada ao invés de elevador, Sim. ou descer um ponto antes, né, no ônibus e completar aquele ali caminhando. Então é isso, não precisa fazer todo dia, mas dá para colocar a atividade física dentro do que já é rotina um pouco, né? E aí eu acho que essa sensação de autoeficiência, ela vai te puxando, você quer melhorar. Você está fazendo melhor, você está fazendo bem para você, você quer fazer melhor. E tem uma dica que eu acho que é perfeita para quem quer começar a ter uma vida mais saudável, que é se unir a um amigo. Ter um companheiro é tudo de bom. Seja o filho, o marido, a mãe, o amigo, faz grupinho de WhatsApp, fala: comi isso aqui hoje, bebi tanto de água. Um começa a incentivar o outro e fica muito produtivo, fica gostoso para todo mundo. Não é cobrança, é inspiração. E aí eu acho que isso leva a gente... tem alguém fazendo comigo, então vamos lá. Isso é muito gostoso. Perfeito, perfeito. Eu recomendo assim no consultório, inclusive, mas muitos pacientes não têm uma dificuldade de iniciar, às vezes, uma mudança daquele hábito de vida, porque ele tem um receio que não vai chegar no fim do processo. Ele tem um receio. Eu sempre falo, começa de algum ponto. Você não faz nada de atividade física, faz um dia por semana, pelo menos. Pega o final de semana, eu estou sem tempo. O domingo, a maioria das pessoas tem livre, então a gente consegue fazer. Começa um dia por semana. Todo mundo começou de algum lugar. Todo mundo começou de algum lugar. Sim. A gente não quer que ninguém, inclusive, não precisa ser atleta. Entendeu? A gente precisa que tenha um básico de atividade física. Vai, né? Dançar. Exatamente. Né? Jogar futebol. Tem coisas muito prazerosas. Isso, escolha algo que você tem mais aptidão também, às vezes. Eu gosto mais de dançar. Algumas pessoas gostam mais de academia, outros quero correr. Muita gente vem correndo muito. Estou muito feliz, inclusive, com esse movimento. Muita gente começando a correr, entendeu? Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê esses grupos de corrida acontecendo, ciclismo. Tem gente que quer um crossfit, quer um funcional. Gente, tudo é válido. Tudo é válido. E desestressa muito. Sim, né? tudo é válido. E o intestino vai funcionar. E vai funcionar, com Gustavo, certeza. foi um prazer te receber aqui. A clareza com que você entrega as informações ajuda a entender com muita facilidade. Seja sempre muito bem-vindo ao Mamilos. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Eu estou à disposição para sempre que vocês precisarem conversar sobre intestino, estômago, trato digestivo. Estamos aqui. Tá certo. Tá ótimo. Obrigada, viu? É isso. Temos um programa, Juliana? Temos um programa. Espero que todo mundo faça muito bom uso desse programa. Envie para os seus amigos. Você já sabe. Seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Faz essa conversa chegar em quem precisa ouvir. É isso aí. Até semana que vem.